Oi pessoal, meu nome é Milena, sou aluna do nono período do curso de Odontologia, sou monitora da professora Liliane Tanus na disciplina de UGA1 e vou apresentar para vocês esse trabalho, que foi uma atividade assíncrona ofertada aos alunos com o tema Concepção Ergonômica dos Equipamentos. Então eu vou ler algumas orientações. Para responder as questões, será útil a compreensão dos estudantes sobre duas convenções ergonômicas. Número 1. A distribuição dos equipamentos odontológicos na sala clínica. As entidades ISO e FDI convencionaram dividir a sala, idealizando o mostrador de relógio. O centro corresponde ao eixo dos ponteiros e à boca do paciente em posição supina. Círculos concêntricos A, B e C de raios 0,5, 1 e 1,5 metros, respectivamente, destinam-se à localização dos elementos do equipamento. Número 2. Estudo dos movimentos, baseado na cinética da mão e do braço. A cinética da mão e do braço permite os seguintes tipos de movimento: dedos, endodontia, dedos e punho, periodontia e dentística, dedos, punho e antebraço, espaço ideal de apreensão. O cirurgião dentista alcança, move, gira, posiciona, aplica pressão, aprende e descarta instrumentos, mantendo cotovelos próximos ao tronco, instrumental e material e pontas ativas a meio metro da distância da boca do paciente. Dedos, punho, antebraço e braço, espaço máximo de apreensão, tudo estará além de meio metro da boca do paciente. Dedos, punho, antebraço, braço e coluna vertebral. Questão número 1. Considerando as duas convenções ergonômicas citadas anteriormente, responda. Letra A. Ilustre e descreva a divisão da sala clínica mediante o eixo de mostrador do relógio, especificando as áreas do cirurgião dentista e da ASB. Letra B. Descreva, ilustre e caracterize as áreas de transferência, círculo A, o espaço máximo de apreensão para o alcance do cirurgião dentista às mesas, gavetas abertas e ao equipo da unidade auxiliar, círculo B, área total da sala clínica e o círculo C, indicando as recomendações da localização do cirurgião dentista destro e sinistro e do ASB dentro desse círculo. Cite os dispositivos odontológicos que devem estar contidos em cada um desses círculos. Então, a resposta da questão 1, da letra A, é bem simples. Aqui nós vemos o mostrador de relógio na imagem e os alunos do grupo Postura de Sucesso, do Preto e Grená, trouxeram essas respostas para a gente, que nós consideramos que contemplam bem com o que foi perguntado. Então, aqui, em azul, nós temos a posição do cirurgião dentista destro, e ele vai trabalhar das 9 às 13 horas. E em verde, a posição do ASB, que vai trabalhar das 2 ou às 3 horas. Então, essa é a zona mais ergonômica de trabalho do cirurgião dentista e do ASB. E lembrando que se o cirurgião dentista for sinistro, essas áreas vão ser invertidas. E aqui uma resposta que o grupo de gestores do saber trouxe sobre a letra B. O círculo A, nós temos a zona de transferência. Ele tem 1 metro de diâmetro e nele devem estar as pontas ativas, o instrumental da bandeja e da unidade auxiliar. Isso vai permitir que o trabalho seja realizado no movimento 3. Espaço ideal de apreensão, menor tempo e desgaste de energias e maior produtividade. Os mochos tanto do cirurgião dentista quanto do ASB estarão nesse círculo. O círculo B, ele tem 2 metros de diâmetro e ele vai estabelecer o perímetro máximo de apreensão usando os movimentos de braço estendido, para alcançar as mesas, as gavetas e o corpo da equipe da unidade auxiliar. E o círculo C vai limitar a área total da sala clínica, e é onde vai ficar os armários fixos e os lavatórios. A localização do cirurgião dentista destro, ela, como já foi citada, está entre as 9 às 13 horas, e a do ASB das 2 às 3 horas. Caso o cirurgião dentista for sinistro, essa localização vai ser invertida. Questão número 2.
Descreva e inclua as imagens ilustrativas do paradigma atual da posição sentada de trabalho no mocho odontológico, de acordo com a norma ISO, contendo todas as recomendações para a manutenção de uma postura saudável no mocho. Incluir ângulo da poplítea, número de rodízios, altura do assento, largura, profundidade, rebaixamento e consistência do assento. Características: altura, largura, regulagem, profundidade, elevagem do encosto, máximo de inclinação da cabeça de cirurgião dentista e uso de lupas e óculos especiais. Questão número 3. Sobre a posição de trabalho sentada do cirurgião dentista, inclua as imagens ilustrativas e explique o que é sentar ativo dinâmico e sentar passível estático e justifique a recomendação: sentar-se ativo e passivo alternadamente contribui para uma prática mais dinâmica. Então, aqui nós temos imagens que vão ilustrar um pouco nossa resposta. Na primeira imagem superior do canto esquerdo, nós temos os ângulos que devem ser seguidos. Então, o ângulo da poplítea, ele deve variar de 110 a 125 graus e o mocho deve seguir alguns requisitos, e são eles: a base deve ter 5 rodízios de preferência, para permitir que o cirurgião dentista se desloque sem ter risco de queda. A altura do assento, ela deve permitir uma variação de estatura entre 1,50 e 1,96 metros. A largura pode ser em torno de 40 a 43 centímetros e a profundidade deve ser de 40 centímetros. A partir de 15 centímetros do limite posterior, deve ter um rebaixamento que deve ser de 20 graus da borda anterior e deve ser de consistência semi-rígida, o assento. Já o encosto, ele tem que impedir a rotação posterior. Então, dessa forma, ele precisa ter de 10 a 12 centímetros de altura e 30 centímetros de largura. E ele tem que apresentar regulagens variáveis, no sentido vertical, de 17 a 24 centímetros. E a profundidade deve ser de acordo com o biotipo do usuário. E também é necessário que tenha um ajuste horizontal. Os mochos do cirurgião dentista e do auxiliar também devem ter as mesmas características e de preferência com elevação a gás, variável de 47 a 63 centímetros. O posicionamento correto no campo de trabalho às vezes não impedem a inclinação da cabeça a mais que 25 graus, e esse é o limite máximo fisiologicamente permitido. E para nos mantermos dentro desse limite máximo de inclinação, é importante o uso de lupas e óculos especiais. Então, quando o cirurgião dentista direciona a visão para algum segmento, vai ocorrer o deslocamento do eixo visual e vai aproximar o foco. Então, assim, vai ter uma visibilidade correta sem a inclinação da cabeça e do pescoço. A questão número 3, sobre sentar-se ativo e o sentar passivo. O sentar ativo, ele é considerado um sentar mais dinâmico e, por definição, é uma postura sentada sem apoiar no encosto. O movimento em torno do tronco para frente é feito a partir da articulação do quadril e o arqueamento das costas é evitado para que a curvatura natural da coluna seja mantida. E sentar-se passivo ou estático, a postura sentada é apoiada no encosto e a curvatura natural das costas também é mantida nesse caso. É importante que haja uma alternância entre esses dois tipos de movimento, sentar-se dinâmico e passivo, para o cirurgião dentista ter uma ergonomia melhor. E existem algumas recomendações, algumas práticas para ter um sentar e uma prática mais dinâmica dentro do consultório. São elas as seguintes: usar as posições variadas no máximo possível entre as 9 e o meio-dia e até possivelmente às 13 horas. Alternar a posição em que estiver sentado regularmente, particularmente em relação à necessidade de mudança e divisão do campo de trabalho. Planejar procedimentos mais curtos, alternados com os mais longos. Programar intervalos curtos durante o atendimento mais longo. E entre esses intervalos, entre esses atendimentos, serão feitos exercícios pequenos,
flexão de dedo, respiração profunda e alongamento. Praticar a ginástica laboral entre um paciente e outro e descansar pelo menos 10 minutos após 2 horas de trabalho. É muito importante também a prática de exercícios físicos como rotina durante 3 vezes por semana, pelo menos. E planejar lazer adequado, atividades esportivas para reduzir os níveis de estresse e evitar o trabalho mais do que 8 horas diárias, se possível. Questão número 4. Pesquise e inclua imagens ilustrativas e responda as vantagens do uso do mocho assento sela comparado ao mocho convencional. Então, aqui os alunos trouxeram essas imagens que eu achei bem explicativas. Essa imagem do meio, os pontos vermelhos são os pontos de tensão, de maior tensão, e nós podemos perceber a diferença entre os mochos, o mocho tipo aberto, tipo sela, e o mocho comum. Então, as vantagens do mocho sela é que ela possui uma distribuição da pressão arterial mais harmônica. Então, assim, vamos ter um maior relaxamento dos músculos, dos ombros e também do pescoço. A pressão sobre as articulações será mais aliviada, possibilitando o relaxamento muscular. Vai ter melhora na distribuição de oxigênio e de nutrientes para o corpo, e a postura corporal correta, com alinhamento da coluna, vai promover o alongamento abdominal e vai melhorar a inalação do oxigênio e na fala, e vai permitir melhor mobilidade se for preciso algum deslocamento. Questão número 5. Qual o impacto dos diferentes tipos de mocho na ergonomia do cirurgião dentista? Observe as imagens realizadas em laboratório com o manequim, com as posturas de trabalho apresentadas em 2 estudos e assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, e eu vou ler com vocês. No estudo que utilizou o assento tipo cela fechada e a lupa circular de cabeça, apontou que os alunos foram capazes de manter uma posição aceitável do pescoço, ombros e tronco, e foram capazes de manter a inclinação pélvica anterior. As demais questões, os erros estão em vermelho. Então, os estudantes que usaram o assento convencional registraram menores scores de risco, seriam maiores scores de risco. O tipo de assento utilizado pelo cirurgião dentista não tem grande importância para o sucesso e incremento das ações ergonômicas. Essa alternativa está falsa, porque o tipo de assento utilizado tem importância para o sucesso e incremento das ações ergonômicas. E aqui, na letra D, diz que a odontologia teve um grande avanço tecnológico, com a inserção de novos instrumentos e técnicas que simplificam o trabalho do cirurgião dentista. E a atenção com relação à postura de trabalho e tipo de assento no trabalho diário acompanhou esse avanço, não sendo comum problemas de saúde que interferem em sua prática clínica. Apesar desse avanço, os problemas que interferem na prática clínica ainda são comuns. Olá, meu nome é Thaís, eu sou monitora da disciplina de Unidade de Gerenciamento da Atividade Odontológica 1, ministrada pela professora doutora Liliane Tanus, na primeira etapa do período especial de 2020. E eu vou dar continuidade nas respostas dos slides sobre concepção ergonômica dos equipamentos. Item 6. Sobre a cadeira clínica, responda e ilustre com imagens. Letra A. Altura recomendada para a posição horizontal. Letra B. Relacione no mínimo 5 características da cadeira clínica recomendadas para a situação de conforto funcional. E letra C. Descreva a posição supina, suas vantagens para o posicionamento do paciente e do cirurgião dentista. E cite as contraindicações à colocação do paciente em posição supina. Letra A. A altura recomendada para a posição horizontal é de aproximadamente 86 centímetros, sendo que uma variação de até 5 centímetros permite que 98,6% dos cirurgiões dentistas trabalhem em uma situação de conforto funcional. Sobre as características da cadeira clínica, elas devem preencher importantes requisitos como
O apoio da cabeça deve ser ajustável, propiciando a visão direta ou indireta a todos os segmentos da cavidade bucal, seja na mandíbula ou na maxila, na correta distância de visibilidade, que é em torno de 40 centímetros entre os olhos do cirurgião dentista e a região a ser trabalhada. A ilustração à direita mostra o ajuste do apoio da cabeça, sendo a ilustração A, a posição da cabeça para intervenção na maxila, e a posição B, a posição da cabeça para intervenção na mandíbula. Outras características são: a altura mínima do assento deve ser de 35 centímetros e, no máximo, 90 centímetros. A espessura do espaldar deve estar entre 4 e 6 centímetros. O comprimento total do assento e suporte das pernas é de 122 centímetros, e o apoio da cabeça deve ter em torno de 25 centímetros de comprimento e 3 centímetros de espessura. Letra C. A posição supina é aquela em que o paciente está em decúbito dorsal, com a cabeça e os joelhos no mesmo plano. É a posição de descanso natural máximo, pois oferece maior superfície de contato do corpo, aumenta o índice de relaxamento, diminui a tensão e, com isso, dificulta o movimento repentino do paciente. O posicionamento supino apresenta muitas vantagens tanto para o cirurgião dentista quanto para o paciente. A vantagem para o paciente é a possibilidade de máximo relaxamento, e para o cirurgião dentista é assumir e manter um enquadramento que garante saúde ao seu corpo. Entretanto, há exceções à colocação dos pacientes em posição supina, como é o caso da paciente gestante. Em geral, a partir do 6º mês, devido ao volume na região abdominal, pode haver compressão da artéria aorta e da veia cava inferior, denominando uma síndrome hipotensiva supina. Neste caso, é recomendado que a partir do 6º mês deve-se espaldar a cadeira em um ângulo de 45 graus. Outras contraindicações à colocação do paciente em posição supina podem ser descompensações cardíacas, edema pulmonar, isquemia das pernas, asma, bronquite crônica, efizema, pacientes obesos. Nesses casos, indica-se a inclinação de 30 graus. Outras contraindicações são deformidades da coluna vertebral e anomalias articulares degenerativas, onde, neste caso, o paciente indicará a posição mais confortável, glaucoma, que geralmente não é uma contraindicação, mas no caso de uma pressão muito alta na câmara dos olhos, é desejável questionar o oftalmologista sobre a melhor posição para o atendimento odontológico, e ainda distúrbios do equilíbrio. No caso de vertigens relacionadas à posição, como a labirintite, a inclinação e a elevação da cadeira muito rapidamente podem resultar em um desconforto para o paciente, que deverá, neste caso, indicar a posição mais conveniente. Item 7. Cite e ilustre com imagens as principais recomendações para o refletor odontológico de concepção ergonômica. Principais recomendações do refletor. Durante a intervenção, sempre se impõe a presença de iluminação fria, mediante um conjunto de lâmpadas de tungstênio, halogênio e dispositivo absorvente de radiação infravermelha. A intensidade luminosa deve variar de um mínimo de 8.000 a 25.000 luxes, 4 níveis que permitam adequada iluminação de todos os quadrantes da cavidade bucal. O ideal é que o refletor tenha 3 tipos de movimento: vertical, horizontal e lateral. Isso é necessário a fim de que o feixe de luz incida paralelamente ao eixo de visão do cirurgião-dentista e perpendicularmente ao quadrante ao ser iluminado, sem ofuscar os olhos do paciente. O acionamento do refletor, como é possível ver nas figuras à direita, pode ser mediante interruptor com haste prolongada, dispositivo no pedal,
ou sensor ativado com a simples aproximação da mão, o que caracteriza o máximo conceito de biossegurança. O braço do refletor deve ter extensão suficiente para ser posicionado ao lado da cabeça do profissional e para que a iluminação recaia perpendicularmente na boca do paciente quando este estiver na posição supina. Item 8. Cite e ilustre com imagens as principais recomendações para o equipo de concepção ergonômica. Um equipo de concepção ergonômica pode ser classificado em semi-móvel e totalmente móvel. O equipo semi-móvel, ou flex, é conectado à estrutura da cadeira mediante uma haste, ou coluna, que permite assim a ascensão e descenso. A partir da coluna, uma haste com ajuste para o movimento horizontal e vertical contém um equipo com as pontas ativas, tantas quantas forem necessárias. Apresenta ainda uma ou mais alças para permitir sua aproximação à posição adequada ao trabalho do cirurgião dentista, seja ele destro ou sinistro. Já o modelo totalmente móvel, ou CART, compõe-se de uma plataforma sobre rodízios. Mediante alças, o conjunto pode ser movimentado à vontade, seja o cirurgião dentista destro ou sinistro. Pontas ativas é o nome genérico que se dá aos motores de alta e baixa rotação, bem como a seringa tríplice. As características ideais de um motor de alta rotação compreendem extra torque, nível de ruído de até 75 dB, 3 a 4 orifícios de resfriamento, sistema de push-button de liberação da broca e acoplamento de mangueira tipo Borden, para facilitar a maneabilidade do instrumento. Além disso, se possível, é muito importante que a mangueira não seja espiralada ou curta, para evitar contrapressão ao usar o aparelho. A pressão de ar deve ser em torno de 90 libras, com RPM, rotações por minuto, acima de 300.000. Além disso, não esqueça que as pontas ativas devem ser autoclaváveis e o esquema de lubrificação deve ser realizado rigorosamente de acordo com cada fabricante. Item 9. Cite e ilustre com imagens as principais recomendações de concepção ergonômica para a unidade auxiliar ou suctora e pela cuspideira. A unidade auxiliar é composta pela unidade suctora, suctor e salivador e pela cuspideira. O suctor é o dispositivo para sucção de alta potência destinado ao trabalho com campo seco. Essa potência deve ser propiciada por uma bomba a vácuo, individual ou coletiva. Já o salivador é o dispositivo de sucção de baixa potência, que destina-se à intervenção em que o isolamento absoluto seja utilizado, ficando sob o lençol de borracha para o conforto do paciente. A unidade auxiliar suctora pode ter várias posições, sendo a acoplada ao equipo a mais recomendada na concepção ergonômica. Atualmente, essa unidade apresenta uma haste prolongadora, que permite aproximar o conjunto de área de ação do cirurgião dentista e do ASB. A cuspideira destina-se ao conforto do paciente apenas quando encerrado o atendimento. Ou seja, é muito importante que em qualquer tipo de atendimento, o paciente não se levante para cuspir. A sucção deverá ocorrer todo o tempo. A recomendação para a cuspideira é que ela seja acoplada à cadeira para se manter no mesmo nível do paciente e no lado esquerdo do ASB. Item 10. Os conceitos básicos compreendem um sistema de classificação do equipamento de intervenção do cirurgião dentista e da unidade auxiliar em tipos 1, 2 e 3, conforme sua localização. Letra A. Descreva e ilustre os posicionamentos possíveis do equipo e unidades auxiliares em relação à cadeira clínica e ao cirurgião dentista, e cite os principais pontos de vantagem do posicionamento recomendado para uma postura ergonômica. Então, com relação aos conceitos básicos para o posicionamento do equipo em relação à cadeira clínica e ao cirurgião dentista, tem-se o conceito básico 1, onde o equipo é posicionado à direita da cadeira odontológica e à direita do cirurgião dentista.
O conceito básico 2, em que o equipo é posicionado à esquerda do cirurgião dentista e atrás da cadeira odontológica. E o conceito básico 3, em que o equipo localiza-se sobre a cadeira, mais à direita ou à esquerda, conforme o cirurgião dentista seja destro ou canhoto, sendo sempre do tipo semi-imóvel. Já os conceitos básicos para o posicionamento da unidade auxiliar em relação à cadeira clínica e ao cirurgião dentista são o conceito básico 1, em que a unidade auxiliar localiza-se à esquerda do ASB e da cadeira clínica, estando conectada a esta. O conceito básico 2, em que a seringa tríplice e o kit suctor salivador situam-se à direita do ASB e atrás da cadeira, compondo o equipo tipo móvel do cirurgião dentista. A cuspideira, neste caso, permanece conectada à cadeira. E o conceito básico 3, em que a seringa tríplice, o kit suctor salivador situam-se por sobre a cadeira, compondo o equipo do tipo semimóvel do cirurgião dentista. Já a cuspideira permanece conectada à cadeira clínica. Então, dentre os posicionamentos citados, recomenda-se que o equipo seja posicionado na posição 3-3, como é possível ver na gravura à direita. Isso se deve, pois, desta forma, ela serve tanto ao profissional destro quanto ao canhoto, permite acesso equidistante tanto do cirurgião dentista quanto do ASB, concentra o ângulo de atuação dentro dos 30 graus à frente do cirurgião dentista, não exigindo assim uma movimentação de torção do tronco e concentrando no círculo A, conforme nós vimos no item 1, e ainda economiza espaço, facilitando o fluxo da equipe. As respostas para os slides foram retiradas do livro Ergonomia, Biossegurança e Odontologia, da série AB. Obrigada!